Olá, este é o Assembleia Convida e eu tenho imenso prazer em receber no estúdio da TV Assembleia o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Jorge. E os seus convidados, Marco Pila, que é diretor executivo da Fundação ITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, e Oswaldo Saraiva Marques, que é produtor rural. Muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia. Deputado, primeiro, suas boas-vindas aos nossos convidados, inclusive falando do tema regularização fundiária. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu mandato e esse cuidado especial com esse tema, deputado. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença do Marcos Pila, que comanda muito bem a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Agradecer a presença do Oswaldo, né, que é proprietário de terras em Presidente Epitácio, na região de Presidente Prudente, no Pontal do Paranapanema. E a preocupação desse debate tem a ver com a regularização fundiária, que é um assunto que tem, na minha vida pública, me motivado bastante, porque a falta de regularização, Jorge, significa a falta de cidadania. A segurança jurídica traz essa cidadania, quer seja uma pessoa de pequena posse e quer seja uma pessoa de média posse, porque, na verdade, permite o acesso ao sistema financeiro, permite o acesso às informações básicas para tocar o seu negócio. Então, eu tenho certeza que nós vamos sair desse programa muito mais informados, né? Até porque isso é muito importante dizer, faz parte daquilo que nós queremos para as regiões menos desenvolvido do Estado de São Paulo, que é a regularização das posses, regularização dessas regiões. Vamos convidar o nosso telespectador a conhecer um pouco mais do tema com uma reportagem sobre regularização fundiária. Vamos ver. Criada por ato da mesa diretora, Frente Parlamentar pela Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de São Paulo, conquistou 31 assinaturas entre membros e apoiadores. O principal objetivo é buscar alternativas para problemas como a concentração latifundiária, a inexistência de registros regulares de posse e os conflitos daí decorrentes, assentamentos irregulares, a falta de acesso dos pequenos agricultores a programas governamentais e a degradação do meio ambiente. Segundo dados da Fundação ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, hoje, em todo o Brasil, mais de 12 milhões de imóveis estão em situação irregular e esta situação bloqueia a busca de recursos de programas estaduais e federais. Marco Pila, muito bem-vindo. Antes de mais nada, explicar o que vem a ser a regularização fundiária e o programa especificamente customizado para a 10ª região administrativa do Estado de São Paulo, presidente prudente do deputado Mauro Bragato. Na verdade, o ITESP é o órgão responsável de execução da política agrária e fundiária. Então, cabe ao ITESP a formulação de políticas públicas no sentido de regularização fundiária, no caso específico da região do Pontal do Paranapanema, onde nós fizemos uma PL, uma proposta de lei, que foi encaminhado para o Palácio dos Bandeirantes e veio para a Assembleia e passou e hoje é lei. Onde o Estado, o governo do Estado de São Paulo está regularizando as áreas julgadas evolutas, né? De até 15 módulos fiscais. É a Lei 14.750 de 2012, justamente, né? Essa 15 lei... módulos fiscais que equivalem a 450 hectares, é isso? Eu quero explicar por que 450 hectares, por que 15 módulos fiscais. Nós atrelamos a questão da lei federal, a Lei 8629, de 93, que estabelece o seguinte: não serão passíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena, que é 4 módulos fiscais, e a média propriedade rural, que é 15 módulos fiscais. Ou seja, São Paulo está regularizando até 15 módulos fiscais e acima de 15 módulos fiscais as áreas julgadas devolutas na região de Presidente Prudente, do Pontal do Paranapanema. O Estado reivindica essas áreas, né, para assentamentos rurais. Aliás, São Paulo é o único estado da federação que utiliza terras públicas julgadas devolutas e implanta assentamentos. Ou seja, dando o exemplo para o Brasil, porque a Constituição Federal, a obrigação de reforma agrária compete ao governo federal, e não ao Estado. Então, São Paulo faz algo a mais. Sim.
Eu queria que você falasse sobre a regularização dessas terras no tocante ao Estado, que o Estado deveria brigar por essas terras que já são, pela Justiça, consideradas devolutas, é isso? Isso. Ele abre mão de... Justamente. É isso, né? Nessas áreas de até 15 módulos fiscais, que compreende 450 hectares, porque cada módulo é 30 hectares, então 15 vezes 30, 450. Então, o proprietário rural dessas áreas, onde tem perímetro julgado devoluto, ele pode procurar o ITESP para tentar viabilizar, mediante pagamento de 10% do valor da terra nua, que isso se criou um fundo, né, para que esse recurso também pago pelo proprietário, ele reverta-se em infraestrutura para o assentamento lá da região onde foi feito o acordo. Ou seja, é um avanço importante para a região do Pontal do Paranapanema. Sim. Senhor Oswaldo, aliás, eu queria que o senhor falasse da sua experiência no Pontal, como era antes da lei e como é agora, e o que mudou na sua vida. Com certeza. Essa lei veio tirar um pesadelo que alguns proprietários rurais tinham no Pontal. E alguns porque os que têm a propriedade até 450 hectares podem regularizar essas suas propriedades. Eu, como estava e estou enquadrado nessa lei, a propriedade abaixo dos 450 hectares, tive o prazer de ser o primeiro a procurar. O primeiro? Sim, o primeiro a procurar o ITESP para regularizar a minha área, porque eu não gosto de indefinições. Sim. A minha área não foi julgada em última instância, então está em dúvida de quem é a minha área. Mas eu não esperei essa última decisão. O senhor se antecipou. Me antecipei, porquê? Porque a justiça demora. E o meu tempo é curto. Então, a vida é curta, né, Sr. Oswaldo? Então, o que é que eu fiz? Se essa decisão for daqui a 5, 6 anos, eu me antecipei 5, 6 anos para investir na minha propriedade e com certeza que se eu não tivesse a certeza que a propriedade não era minha, eu não ia investir. Sim, perfeitamente. Investindo a produtividade, com certeza que aumenta. Sr. Oswaldo, o senhor tem que falar o caminho das pedras para que os seus vizinhos de outras cidades, inclusive, façam o mesmo. Depois eu vou explicar dessa cartilha que está aqui, que tem os procedimentos. Mas explica a sua experiência, Sr. Sim, então eu procurei o ITESP, foi sempre muito bem recebido e me abriram os caminhos para eu regularizar a minha área. Claro que tem que estar enquadrado na lei. A minha área tinha toda a documentação necessária e exigida pela lei e eu com certeza que fui o mais rápido possível. Mais rápido possível. A minha área foi legalizada desde o começo, que começou o processo, até o título, 7 meses. 7 meses? Muito rápido. E dentro destes 7 meses, ainda tem, a lei obriga a ser no Diário Oficial. E isso 90 dias. Então, esses 90 dias ainda amarram um pouco o processo, mas está dentro, a lei exige. Sim. Então, eu em 7 meses consegui ter o título nas mãos desde o começo do processo. Então, um processo muito rápido, que o ITESP não me abriu as portas e dentro da legalidade também, eu com toda a documentação necessária, com georreferenciamentos, registrado no INCRA, toda a documentação necessária, inclusive até com reservas averbadas. Sim. Então foi muito fácil a regularização dos meus imóveis. Eu quero um comentário do deputado Mauro Bragato sobre essa mecânica da regularização. Quando o senhor falou de justiça, principalmente na demora da justiça, e outros embaraços cartoriais, por exemplo, coisa que a frente, que citou aqui na reportagem, nós falamos da frente parlamentar, também está focada observando essa questão cartorial. Não, mas é o importante dizer, Jorge, que esse projeto foi bastante debatido aqui na Assembleia. Sim. A Assembleia Legislativa se posicionou bastante corretamente, beneficiou praticamente 53 municípios de uma região importante do estado de São Paulo. E a gente teve
não só da parte do ITESP, do governo do Estado, daquilo que se chama executivo, como também do judiciário. Né? O judiciário foi um parceiro nesse procedimento e inclusive, o setor de cartórios, representado pela Arisp, foi bastante parceiro nessa caminhada. Né? É claro que mudar a cultura não se faz da noite para o dia, mas, de qualquer forma, avançamos bastante. Quando terminar tudo isso, nós vamos ter milhares de pessoas beneficiadas, né? E que, para nós que moramos numa região bastante distante da capital, isso tem um significado, porque isso significa distribuir renda e, acima de tudo, possibilitar o crescimento econômico de todo aquele eixo. Diminui a tensão, diminui o nível de conflitos, porque a região ficou até marcada, né, pelo noticiário. Quem não conhecia o Pontal fala, não, aquela área é lá no extremo do estado, onde há problema com sem terra, aquela coisa toda. Na verdade, muda esse estado de ânimos. Na verdade, o Estado de São Paulo está dando um exemplo. Está dando um exemplo de dispor das suas áreas, aquelas que já foram definidas pela Justiça, para realizar regularizações e mesmo assentamentos. Isso está sendo feito, porque a ideia de reforma agrária, segundo a Constituição, do governo federal. O governo federal. Isso tem que ser bem dito, né? Bem reforçado. E no estado de São Paulo há uma boa parceria, digamos, entre governo federal e governo estadual, porque o ITESP pode entrar com a parte de assistência técnica e o governo federal com a desapropriação propriamente dita. Quando se tem terras privadas, isso acontece. No caso das devolutas, As devolutas acontece e o Marcos Pila pode explicar melhor. Por favor, Marcos Pila. São duas situações distintas. Uma como eu acabei de dizer, São Paulo dá o exemplo para o Brasil, destinando terras públicas, julgadas devolutas e implanta assentamentos. Então você arrecada, né? Você não desapropria. Quem desapropria é o INCRA pelo governo federal. Então a atribuição federal é do INCRA em desapropriar uma área se ela não tem os índices relativos à questão de produtividade. Então, na verdade, a assistência técnica por parte das famílias assentadas em áreas estaduais é toda realizada pelo ITESP. Eu queria ressaltar, inclusive, Jorge, que esta cartilha que você está apresentando, ela foi uma parceria com a FAESP, da Senar, Dr. Fábio Meirelles, que fez a cartilha para que levássemos isso a todos os sindicatos rurais lá da região de Prudente e, com certeza, a questão também da parceria. Nós não fizemos nada sozinhos. Isso foi feito a quatro mãos, com o Tribunal de Justiça, na pessoa do Dr. Nalini, hoje presidente do tribunal, na época corregedor-geral de Justiça, né, do tribunal, e também com a Arisp, ou seja, o tribunal baixou um provimento, que é o provimento número 13, dando orientação aos cartórios de registro de imóveis que pudessem averbar na sua matrícula, ou seja, sem nenhum outro ônus, aproveitando a matrícula existente, o termo de consolidação de domínio da área, ou seja, levando para o Pontal o que mais necessita, desenvolvimento regional e a questão da incerteza jurídica dominial, como foi falado aqui pelo senhor Oswaldo, ou seja, o Estado está presente levando segurança jurídica e também desenvolvimento regional para os municípios. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, Pila, sobre a cartilha. Ela é feita especificamente para a 10ª região administrativa. Eu vejo as cidades aqui, Regente Feijó, Sandovalina, Irapuru. Quer dizer, quem mora nessa cidade tem acesso a essa cartilha. Também está no site do ITESP, para quem tiver dúvida, quiser conhecer como faz a regularização. Ou as pessoas, os sindicatos já estão absorvendo esse conjunto de informações? Tem vários, nós temos mais de 50 pedidos, né, de regularização. Os sindicatos rurais, na sua grande maioria, foram entregues essas cartilhas. Sim. E as orientações dessa cartilha é um passo a passo. É o que o senhor Oswaldo falou, é um passo a passo para facilitar a vida dos produtores que quiserem regularizar suas propriedades. Na verdade, é um facilitador. Qual o documento, o modelo, como proceder, para que nem precisasse de procurar um advogado. Então, ou seja, nós estamos dando todas
devidas informações necessárias para que a pessoa possa procurar o ITESP. No site do ITESP, inclusive, do ITESP que a gente está mostrando. Isso, justamente, e com a cartilha em mãos para facilitar os modelos aí, ou seja, o ITESP está à disposição para que a gente possa facilitar o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo facilitou em muito, né, com essa lei que foi colocada à disposição, mais um instrumento jurídico em favor da população lá da 10ª região administrativa, para que as pessoas possam regularizar suas áreas. Sim. O senhor Oswaldo se antecipou até a cartilha, né? Quando o senhor fez sim. sua regularização, a cartilha certeza. ainda não tinha sido editada? Não, já tinha sido já editada. tinha sido editada. Já. E eu até fui o primeiro a recebê-la também. Por exemplo, a primeira cartilha. Sim. Numa reunião que teve, eu fui o primeiro a recebê-la. A gente está falando do conteúdo da cartilha, mas essas reuniões do Sindicato Rural, há muito diálogo, há muita conversa. Aliás, a preocupação é de todos ali no Pontal, não é? Sim, com certeza. Todos os sindicatos têm divulgado essa cartilha e hoje todos os proprietários rurais do Pontal já sabem dessa lei. Sim. E com certeza aqueles que já estão procurando também, alguns já estão procurando também o ITESP, já têm muito pedido para regularizar as suas terras. E então está bem divulgado em relação à lei e à cartilha do Pontal. Marco Pila, ainda sobre... Você falou dos 53 municípios, mas são quantas propriedades rurais? Olha, já tem um mapeamento? Quantas pessoas serão beneficiadas? O deputado Mauro Bragato falou em cidadania, ou seja, as pessoas anseiam por isso, até para mudar de status, né? Uma coisa é ter uma terra e sem não ter a segurança jurídica sobre ela. Houve uma reivindicação no governo presente em 2010, 11, lá em Presidente Prudente, houve uma reivindicação dos proprietários rurais ao governador Geraldo Alckmin, Sim. que viabilizasse um instrumento jurídico. Então, o Estado, nós fizemos aí, foi aprovado pela Assembleia, o deputado Mauro Bragato contribuiu muito para que essa lei se viabilizasse e fosse aprovada aqui na Assembleia. Ou seja, o Estado colocou à disposição um instrumento jurídico para regularizar. Cabe agora às pessoas interessadas, porque tem pessoas que estão na mesma situação do senhor Oswaldo e que não nos procurou, e que pode nos procurar. Por desconhecer a lei? Até conhece, mas muitas vezes, talvez por questões outras, não querem regularizar, achando que a demanda judicial vai levar anos, isso pode... Então, é uma opção de cada um. Então, o que São Paulo fez foi colocar um instrumento que não existia, né, para que as pessoas interessadas em regularizar seus imóveis rurais pudessem assim fazê-los. Eu queria citar, até porque o deputado Mauro Bragato preside a Frente Parlamentar de Regularização Fundiária Urbana e Rural, e o ITESP também trabalha nessa linha, com as prefeituras locais, fazendo convênio com os municípios. Nós temos hoje ativos 70 convênios, onde o ITESP tem toda uma expertise, né, para tratar desse tema. Uma equipe, né, com expertise já, topógrafos, advogados, agrimensores, cadastradores, para que fazendo o convênio com a prefeitura, possa cadastrar, levantar, mapear essas áreas urbanas e levar a essas famílias essa segurança jurídica que o governo é um resgate da cidadania, como foi dito aqui. Então, nós somos vinculados à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Então, há um pedido do nosso governador Geraldo Alckmin para que nós possamos cada vez mais aumentar e facilitar aos municípios que façam a sua regularização fundiária, levando cidadania às pessoas que precisam, com cidades de IDH baixo. Sim, Marco Pila, ainda o senhor Oswaldo falou em georreferenciamento. O que vem a ser isso? Explica para a gente. E mais, isso é caro? O produtor rural pode pagar? O ITESP ajuda? Como é que é isso? Georreferenciamento. Na verdade, o georreferenciamento é você levantar todo o perímetro da propriedade. Né? Você levantar Mas pelos olhos do satélite, não é assim? Não, com aparelho, com aparelho de topografia, né? De última geração. O ITESP tem uma expertise, tem todo o seu hall de equipamentos atualizados, mas, na verdade, nesse caso, existe uma lei federal que obriga o proprietário rural a fazer o seu georreferenciamento, né, das suas propriedades e fazer a certificação no INCRA. Com a atribuição, com o advento da questão do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, na verdade, agora a pessoa pode também fazer pelos seus confrontantes ali, o seu mapeamento ali, reserva legal, APP, a área como um todo, e vai facilitar também, né? Ou seja, você pode, nesse caso, opinar também. Agora, no caso da certificação realizada pelo INCRA,
para que, o seu Oswaldo tinha isso em mão já, ele contratou uma pessoa para isso. Mas o interessado pode também contratar o ITESP para fazer esse trabalho. Sim. Então, a gente fica à disposição também para fazer todo esse trabalho de georreferenciamento, caso necessário, isso mediante pagamento, né? Claro. E no caso da regularização fundiária rural, aí tem um instrumento importante que viabilizou a pedido, né? Isso era uma reivindicação antiga que o deputado Mauro Bragato travava na região e que agora se oficializou, levando mais esse instrumento importante para a região do Pontal do Paranapanema. Deputado, só para fechar esse bloco, eu queria que o senhor falasse um pouco de toda essa estratégia, em que ela está mudando a cara da região. E, digamos assim, a gente tem ali no Mato Grosso do Sul, muito próximo, plantio de eucaliptos, até para servir as papeleiras que lá estão instaladas. Mas também a soja. Isso está mudando a característica do Pontal? Ou a cana também vai chegar, ou já está lá com tudo? Eu queria que o senhor falasse um pouco da cara da região e essa possibilidade de regularização fundiária, o que isso traz de benefício não só para o produtor, mas para a renda de todo o estado de São Paulo. Bom, é importante lembrar aqui, viu, Jorge, que nós temos um fundo. Sim. Essa lei permitiu a criação de um fundo de desenvolvimento econômico e social do Pontal do Paranapanema. Verba carimbada para o Pontal. Não vai para a fazenda e depois distribui 10% do valor da terra nua. Sim. Né, é depositado nesse fundo. Né? Então, o seu Oswaldo pagou. Sim, eu vou falar com ele no próximo bloco sobre isso. Por isso. Né? Pagou por isso. E é claro que, quando você regulariza, você traz a segurança jurídica. E, por conseguinte, você traz o investimento. É claro que a região ela está diversificando as culturas. O perfil, né? As culturas. O perfil era muito mais a pecuária. Hoje já tem a cana, correto? Tem a cana. Já tem nas próximas cidades, você tem outro tipo de cultura, já tem soja, né? Você tem várias culturas diferenciadas. Mas o que se quer, na verdade, é mudar a agenda política, porque esse tipo de insegurança era utilizada por forças políticas contrárias ao governo do Estado, né? E é usado sempre em época de campanha eleitoral para dizer que tinha estabilidade, ou que o governo não fazia nada, ou coisa parecida. E, com o tempo, foi sendo mostrado que no estado de São Paulo se pensa diferente. Aqui não se pratica um tipo de política agrária ou agrícola irresponsável. Aqui se pratica um tipo de política agrária e agrícola responsável. Então, esse tipo de projeto de lei, como foi feito no tempo do Franco Montoro, sim, até 100 hectares. O municipalista Franco Montoro, né, até que 100 olhava hectares, as cidades. Que foi regularizado. Agora, e aí tem outro debate mais para frente em relação às grandes propriedades ou posses. Vamos deixar, né, para o segundo bloco. Aí tem a ver com o debate político. Agora, sim, o que se quer é tirar efetivamente a bandeira de quem quer usar esse debate ideológico no estado de São Paulo, quando a gente sabe que não cabe esse debate hoje no estado de São Paulo. Cabe no Brasil. Já passamos essa fase, né? Já passamos essa fase. No próximo bloco, vamos falar mais de regularização fundiária com o deputado Mauro Bragato, do PSDB, e seus convidados. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Assembleia Convida, hoje com o deputado Mauro Bragato, do PSDB, e seus convidados. E eu perguntava no intervalo, senhor Oswaldo, como é que foi a questão da regularização para o senhor. O senhor estava me explicando que se pagou 10% do valor da terra nua. O que vem a ser terra nua, para quem não conhece, ou seja, sem as benfeitorias, é isso? Sim. Então, o processo há um laudo técnico de classificação da terra. Sim. Que tem 4 classificações, como terra de primeira, terra de segunda, de pastagens e campo. E tudo isso tem um valor. A terra tem um valor. Então, ao laudo técnico, vai um técnico que avalia, depois o ITESP vistoria para ver se realmente esse laudo está certo,
E através desse laudo da classificação da terra, pelo Instituto Econômico Agronômico, tem a tabela. Uma tabela com o valor da terra nua, que é Sim. a terra sem as benfeitorias. Sim. Porque a discussão neste caso está a terra nua. Sim. E encontra-se um resultado final, o valor da terra nua, e que vai ter o depósito desse valor encontrado, juntando o valor das classificações da terra. Que toda a classificação, ela tem um valor, um mais do que outra. Se a terra de primeira tem um valor, de segunda tem outro, o campo tem outro, a pastagem tem outro. Então, juntando esses valores, se chega ao resultado final que se tem de depositar, que é o valor da terra nua, sem as benfeitorias, claro. No caso do senhor, quanto o senhor espera em tempo trabalhando para recuperar o valor investido? Olha, com certeza que se demora um pouco, porque crises que estão difícil, mas eu não olho para esse lado, o tempo que eu vou recuperar. Eu, como gosto de muita certeza, eu quis a minha segurança para depois deixar até para os meus sucessores que gostam também da terra. Então eu não olhei esse lado, o tempo que eu tenho que recuperar. Eu quis primeiro segurar, ter a certeza de ser minha, para depois então investir, mas não sei o tempo que vou recuperar esse pagamento, mas eu espero que em pouco tempo. É o que todos esperam. Em pouco Marco tempo. Pila, ainda sobre esse valor que é depositado, você falou que uma parcela vai para o ITESP, para a Fundação ITESP, uma parte fica num fundo. Como é que é isso? Na verdade, quando o senhor Oswaldo pagou os 10%, ele vai para o fundo. Ah, vai para o fundo Vai para o direto. fundo. Então, esse fundo, depois, há um conselho de pessoas do fundo, do ITESP, da PGE, do governo do estado, também, porque metade fica para o ITESP, metade vai para a prefeitura local. Ah, para a prefeitura? Também, do local onde... Então o prefeito tem todo o interesse também, em regularização. Com certeza, porque você vai levar a infraestrutura, que o prefeito, muitas vezes, ele coloca o maquinário dele para fazer a motomecanização no assentamento. Então, é uma contribuição, metade do fundo ir para a prefeitura local e metade vai para o ITESP, para aplicar também em infraestrutura para o assentamento. Ou seja, todo o recurso viabilizado do fundo, do pagamento dos 10%, vai para a região onde foi feito aí os acordos. Então, realmente, você leva desenvolvimento para as regiões que necessita, muitas vezes, de um preparo da conservação de estradas, do açude. Ou seja, então, realmente é um fundo criado para o Pontal. Sim. Deputado Mauro Bragato e os prefeitos, o senhor que dialoga tão bem com eles, os prefeitos são parceiros ou às vezes impõem resistências? Na sua visão. Na verdade, os prefeitos não são resistentes. Grande parte são parceiros. O grande problema que eu sinto é a questão cultural. É a questão do entendimento do que significa você dar segurança jurídica para o cidadão que reside no seu município. Sim. Isso acontece no perímetro urbano, quando se regulariza, e como acontece no perímetro rural. Sim. A tradição brasileira, nesse aspecto, é bastante omissa. Nós somos bastante, digamos, atrasados em relação a essa questão. Mas quando você regulariza e começa a dar segurança para as pessoas, é claro que isso traduz uma mudança de qualidade de vida para os municípios. Sim. Né? É claro que nós temos parceiros em muitos municípios, mas nós temos um problema, que eu queria dizer aqui, é que há uma certa resistência ainda de segmentos organizados, né? Há uma certa resistência de escritórios de advocacia em relação a essa regularização, certo? Porque existiu sempre uma indústria, aquilo que a gente chama da indústria da instabilidade. Ora de um lado, ora do outro. E quem ganha com isso? O senhor que foi prefeito, inclusive, de Presidente Prudente, pode falar que ninguém ganha com isso. Não, talvez ganhe voto nas eleições. Talvez ganhe voto nas eleições. Sim. Certo? Então, o que eu quero dizer é que há um movimento nesse sentido, né? Cada vez mais há uma consciência em relação à questão da regularização, certo? Os parceiros, de fato, são aqueles prefeitos conscientes disso, né? E aqueles cidadãos
que preside entidades conscientes disso. É o caso que foi citado aqui pelo Marcos Pila em relação ao Dr. Fábio Meirelles, da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, Sim, que mobilizou os seus sindicatos, mesmo a FETAESP, né, também fez uma mobilização nessa direção. Então, nós estamos caminhando. Eu diria, Jorge, poderíamos ter avançado jamais. Sim. Vamos avançado... Muito mais do que muito já mais chegou. do que nós avançamos. Sim. Mas é um trabalho que vai levar ainda um pouco de tempo, né, porque efetivamente tem muita gente que não está consciente da importância de você ter esse documento em mãos. Marco Pila, você que conhece tão bem a região, o que fala do perfil? O senhor Oswaldo estava falando que pôde pagar, mas deve ter um produtor rural que não tem sequer os 10% para pagar. Sim. Como fica isso? Sim, ele pode parcelar. Pode parcelar? Pode, isso é importante haver parcelamento. falar. Está na cartilha aqui? Está na cartilha. Está na cartilha. Vou mostrar depois a cartilha mais uma vez aqui. Nós fizemos para facilitar a vida das pessoas, né? Sim. Então, quem pôde pagar à vista e também quem pode parcelar em 36 meses. 36 meses para pagar. Então, ou seja, é um facilitador. As pessoas estão procurando, né, e a gente está encaminhando esses processos, que passa pela PGE, o ITESP, então é todo um trâmite burocrático, mas que leva, é rápido, a não ser a questão dos 3 meses, que é obrigatório para poder publicar no Diário Oficial, verificar se há um impedimento, alguém vai contestar. Fora isso, o trâmite é rápido. Senhor Oswaldo, o senhor produz o que lá em Presidente Epitácio, é isso? Neste momento, eu sou carne. Carne? Carne. O chamado boi verde. Boi verde, seu Oswaldo? O boi verde é o boi que pasta, né? Só de pasto. Sim. Não, nada de confinamento. Sim. Então, só pastagens que eu engordo, eu crio, recrio e engordo. Sim. Neste momento, a pecuária, neste momento. Mas sim, quero investir também em lavoura, principalmente soja. Soja? Para haver uma melhoria do solo. Então... a soja nitrifica o solo e aumenta a produtividade, inclusive, da pastagem. Sim, a soja é uma leguminosa que dá uma melhoria ao solo. E é uma cultura melhoradora do solo. Sim. E então eu quero, mas uma parceria comigo, sim, para fazer um plantio de soja. Sim. Mas neste momento eu estou só na cria engorda de gado. E o ânimo dos vizinhos, do outro lado da cerca, também produzem pastagens, engordam bois lá nas propriedades ou estão em cana, estão plantando eucalipto? Como é que é? Só para a gente ter um entendimento do mosaico que é o Pontal do Paranapanema. Sim, a minha região, que era tipicamente pecuária, sim, hoje a cana se infiltrou muito. Eu já tenho hoje vizinhos com cana. Eu não gosto. Vizinhos do barulho acabam prejudicando a sua propriedade ali ao lado, né? Indiretamente, sim. Indiretamente. Então eu não me virei para esse lado e gosto de ter uma atividade. Como produtor rural, sim, gosto de ter uma atividade. Me dá prazer, sim, ir na fazenda, ver o bezerro nascer, cuidar dele até engorda. Sim. E comprar também para fazer o acabamento. O que a cana não dá esse prazer ao produtor. Eu não sou contra, precisa, mas para mim, eu prefiro a pecuária. Sim. É desolador ver um mar de cana só, né? Passar sim, pelas com certeza. estradas, O eucalipto quilômetros de cana. Sim, o eucalipto ainda está um pouco parado para aqueles lados, mais cana, sim, e pecuária. Tá. Mas eu estou na pecuária e devo continuar na pecuária e depois talvez na lavoura. E o senhor ainda tem um plus por produzir bois verdes, como o senhor disse aqui, com muito orgulho. Aliás, os chineses devem apreciar a carne brasileira por conta deste boi verde, esse boi que pasta, né? Sim, o boi, para quem conhece, está dentro das carnes, tem uma grande diferença quando você come uma carne de boi só a pasto ou recebe confinamento. Sim. Confinamento. E não é muito valorizado as carnes ainda, do boi verde em si, só de pastagem, mas ainda não foi reconhecido que sim, ainda é melhor carne. Mas eu tenho esse prazer ainda de produzir. Me demora um pouco mais de tempo, com certeza. É como se comer um frango caipira ou um frango de granja.
Faz toda a diferença. Muita diferença. No paladar, principalmente, No paladar. né, seu No Oswaldo? final, quem entende carne vê a origem dessa carne. Sim. E, com certeza, dá preferência ainda para o boi verde, para o boi de pasto, mesmo que o produtor demore mais para engordar. Marco Pila, você vê o entusiasmo do seu Oswaldo trabalhando e produzindo o boi verde, o boi orgânico? Isso também dissemina Boi para ecológico, o né? boi ecológico, né, isso. que faz tão bem lá. Acho que Eu queria também que você falasse pela oportunidade sobre o trabalho junto à propriedade rural, a assistência técnica, levando esse conhecimento para o produtor. Que também tem estes olhos da comercialização. Muita gente sabe produzir, mas não sabe vender. E se a Fundação ITESP, se o ITESP também ajuda na possibilidade de comercialização, se faz ligação direta com outros programas do Estado, tem um PEPAI, se não me engano, que ajuda a comercialização do produtor rural com os outros programas do governo do Estado? Justamente, o governo do Estado de São Paulo, o governo Geraldo Alckmin, tem realizado um trabalho social muito importante. E colocou uma proposta importante, e aqui passou pela Assembleia Legislativa, o deputado Mauro Bragato, que acabou cuidando disso aqui, é a questão do PEPAS, Sim. Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social, onde o Estado é o grande comprador de alimentos. Então, por que não viabilizar uma compra dos agricultores familiares, né? Abrir, tirar aquela muralha, aquela barreira burocrática para que ele pudesse vender de forma direta para o Estado. E assim foi feito no governo Alckmin, com a elaboração dessa proposta, né? E ao PEPAS, que está avançando cada vez mais, já são quase 7 milhões de reais. 7 milhões? Em apenas praticamente 2 anos, onde as penitenciárias, né, as escolas logo vão estar comprando. O Bom Prato também, Marco? Nós fizemos uma parceria ano passado, em dezembro, onde o Bom Prato está comprando no viés do PEPAS também. Ou seja, como o Bom Prato, você terceiriza essa refeição, então foi feito um pedido para que os gestores do Bom Prato comprassem dentro do viés do PEPAS. Ou seja, preferencialmente desse produtor rural. Então nós temos várias cidades onde tem Bom Prato, onde está comprando a produção agrícola dos agricultores familiares, seja ele tradicional, seja ele assentado, quilombola, e o ITESP dá toda a assistência da porteira para dentro, como também da porteira para fora, onde é a questão da comercialização, visando o aumento de renda, e a gente cada vez mais, o Estado colocou esse instrumento, essa ferramenta a mais, né? Porque o que se existia a figura do atravessador, que compra do pequeno e revendia para o Estado, onde tem todo o papel de licitação, a burocracia. Então, limitou a 30% daquilo que se gasta com alimentos, né? Para compras regionais. Para a compra do PEPAS. E isso está gerando realmente um aumento de renda aos agricultores, seja tradicionais, assentados. Então, foi um grande avanço do governo Alckmin, no sentido de que o Estado possa colaborar, comprando diretamente dessas famílias. O que faz toda a diferença para o Estado e para esse produtor rural. Inclusive para a política de mudanças climáticas. Não tem razão de ser transportar alimento por grandes distâncias. Você falou tudo. Muitas vezes o atravessador, ele comprava do pequeno, né? Ou seja, só que vem buscar aqui em São Paulo, leva lá para o interior. Então, essa penitenciária, como exemplo, ela compra ali no município, na região. Sim. Então, se colhe o produto, entrega quase no mesmo dia. São produtos fresquinhos. Então, a perda, com certeza, é muito menor. Então, o sistema prisional em São Paulo hoje abraçou isso aí. O secretário Lorival está de parabéns, que realmente abraçou essa causa importante dessa ação social do governo Alckmin. Sim. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho da Fundação ITESP? Vamos ver. A Fundação ITESP é quem realiza ações que promovem a regularização fundiária em regiões administrativas de baixo índice de desenvolvimento humano, como o Vale do Ribeira e o Litoral Sul, região administrativa de Sorocaba e Alto Ribeira, Pontal do Paranapanema e Vale do Paraíba. Nessas localidades, o governo do estado identificou conflitos fundiários pelo uso e posse, especulação com terras e exploração dos recursos naturais. Para solucionar estas situações, o governo criou o programa Minha Terra, que é executado pela Fundação ITESP. O Minha Terra está aliado às políticas públicas e diretrizes do plano diretor do município, visando a melhoria da comunidade atendida. Vamos falar do Minha Terra rapidamente, Marco Pila. É um programa do governo do estado de São Paulo, onde o estado, né, através da Fundação ITESP, faz um convênio com a prefeitura, onde nós podemos regularizar
fazer um diagnóstico municipal, verificar qual o caminho a ser adotado para tentar regularizar, viabilizar, entregando o título, ou seja, colocando o cidadão, né, um resgate da cidadania, aí para que ele tenha segurança jurídica, possa ter tranquilidade, fazer a sucessão hereditária de pai para filho, pegar recurso em banco, fazer o seu aumento da propriedade urbana. Então, é um trabalho fortemente urbano, que o Estado regulariza, entrega título hoje, também como rural. Então, quantas pessoas já foram atendidas pelo programa, ou cidades, vamos dizer? 33 mil pessoas já foram 33 beneficiadas. mil pessoas? Só hoje, atualmente, o ITESP trabalha com mais de 70 prefeituras. Então, ou seja, realmente é um programa social do governo Geraldo Alckmin para facilitar e colocar o cidadão, né, de volta ao mapa, de volta a um resgate da cidadania, levando a ele essa tranquilidade jurídica que tanto necessita, também a prefeitura. Então, ou seja, muitas vezes, como foi falado aqui, há investimentos do Estado ou de outros órgãos, né, para que a gente possa, e não tem o documento da área. Então, é um trabalho que nós fazemos em parceria com a PGE, em São Paulo, tentando viabilizar propostas e programas para que a gente possa tentar levar até essa ideia, essa realização que deu certo para o Pontal do Paranapanema, e o deputado pela frente parlamentar, tentar viabilizar isso talvez em algumas outras regiões que necessitam. E a frente parlamentar cuida disso, né? Aí na pessoa do deputado Mauro Bragato. Sim, o que faz toda a diferença nas pequenas cidades. Vamos pegar o exemplo de Santa Mercedes, é isso? 84 títulos, uma cidade que tem 3 mil habitantes, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. E a pessoa que recebe o título, ou seja, muitas vezes o prefeito faz uma obra importante, um viaduto, um asfalto, mas quando a pessoa ela recebe o título, ela se sente dono do seu imóvel. Verdadeiramente, ela fica feliz, ela fica contente com essa ação do governo do Estado de São Paulo. Essa é uma ação social importantíssima que o Estado faz através da Fundação ITESP, essa ação importante para quem recebe se dá o valor. E a gente percebe isso na fisionomia das pessoas, quando recebe um título urbano, vê a felicidade que é ela se sentir dono do seu imóvel. É isso, seu Oswaldo? Com certeza. Para encerrar em um minuto, o que faltou dizer? Com certeza. É orgulhoso ter o título e a definição final da sua propriedade. E gostaria que essa lei fosse avante, a lei, portanto, mais regularizações fossem feitas e futuramente ser aprovada outra lei para regularizar áreas maiores. Porque tem áreas maiores que proprietários também gostariam de entrar numa lei que pudesse regularizar essas áreas. Então, eu pedia e agradeço ao deputado Mauro Bragato. Já faça pela oportunidade, até o pedido ao deputado Mauro Bragato. O que ele já fez na Lei 14.750, que conseguiu aprovar, mas que futuramente pensasse em outra lei nas áreas maiores para ser regularizadas. Que há pessoas que não estão enquadradas nessa lei, mas também gostariam de regularizar as suas áreas. E havia uma igualdade em tudo, porque aí seria uma seleção de quem quer e quem não quer. Perfeitamente. Muito obrigado. Marco, faltou dizer alguma coisa? Olha, só complementando um pouco da fala do seu Oswaldo, eu acho que é importante a gente propor outras alternativas, mas no que tange a 14.750, que regulariza os imóveis até 15 módulos fiscais, verificar e esperar a adesão dos proprietários rurais dessas todos áreas. Todos que estão aí dentro deste guarda-chuvas, vamos dizer assim. Porque se exigiu, naquele momento, uma lei, um instrumento. E o governo Alckmin colocou isso à disposição da região do Pontal. Então, a gente trabalha, o Estado, o governo de São Paulo trabalha na questão da regularização fundiária urbana e rural. São duas vertentes importantes, né, de resgate da cidadania, levando tanto ao produtor como ao cidadão da zona urbana, da cidade, esse viés importante, que é um instrumento político de direito, né, não só de posse, mas de fato, mas de direito da propriedade, levando tranquilidade jurídica. Isso é uma ação importante do governo Geraldo Alckmin para facilitar a vida das pessoas. Para finalizar, dizer que o ITESP está aberto aí para que a gente possa receber
as propostas, né, tirar dúvidas, esclarecer essa ação importante do governo lá na região do Pontal do Paranapanema e se colocar à disposição para que as pessoas realmente nos procurem e que a gente possa facilitar, ajudar, colaborando aí com a vida das pessoas, tanto na questão urbana como na questão rural. Muito obrigado, Marco Pila, parabéns pelo seu trabalho. Para encerrar, deputado, que faltou dizer, falamos aqui das grandes propriedades, talvez vire um outro programa como esse, a Assembleia Convida, deputado. Na verdade, Jorge, a lei que foi aprovada pela Assembleia, a 14.750, ela beneficia, em tese, os 53 municípios da região de Presidente Prudente. Sim. Mas vale dizer que nem todos os municípios possuem manchas de terras devolutas. Onde se tem essas manchas de terras devolutas, né, cabe a lei e aí a busca da regularização. Sim. Correto? As grandes propriedades é um debate bastante grande, bastante difícil, mas existe um projeto aqui, dormindo na Assembleia Legislativa, porque ainda não surgiu condições políticas, né, para debater essa nova fase, né, até porque a regularização faz parte da nossa agenda política de desenvolvimento regional. Quando eu falo nossa, não minha, mas de todos os grupos organizados da sociedade regional, na busca de saídas, soluções. De soluções para os problemas de pendência de posse de terra. E pode atrair também a ciumeira de outras regiões, né, deputado? Não há problemas de regularização. Seguramente. Vale do Ribeira, aqui Votorantim, próximo de Sorocaba. Seguramente as outras regiões já estão interessadas, né, de debater, discutir. Vamos buscar saídas para isso. E a Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, é o espaço privilegiado para esse debate. Sempre, obviamente que é do conhecimento público, sempre aberta, né, a Assembleia para debater, discutir, votar, aprovar, né, e, acima de tudo, sancionar, né, e o governador, nesse aspecto, está aberto para isso, porque ele é um parceiro nosso nessa luta. O Assembleia Convida fica por aqui. Nosso agradecimento ao deputado Mauro Bragato, muito obrigado. Marco Pila, muito obrigado. Volte mais vezes. Seu Oswaldo, muito obrigado. Volte mais vezes à TV Assembleia. Prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.